Então, muito boa tarde. Nós já estamos ao vivo aqui pelo Facebook, uma intervenção inédita, na verdade, do CMP Sindicato, em função de uma questão que surgiu agora, nos últimos dias, e ela é de fundamental importância para toda a educação pública municipal, em especial, obviamente, para as escolas do município, para os profissionais dos municípios e para toda a comunidade que é atendida pela educação pública aqui do município. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o projeto que foi encaminhado pelo Executivo Municipal, agora nos últimos dias, foi encaminhado para a Câmara de Vereadores, e é um projeto que prevê um auxílio financeiro para as escolas de educação infantil privadas aqui da cidade de Passo Fundo. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse projeto e vamos explicar as razões do nosso posicionamento em relação ao projeto em si e também vamos tentar apontar soluções para essa questão que, repito, ela é uma questão de extrema importância. Bom, o projeto, em linhas gerais, ele diz o seguinte, que o município vai repassar para todas as escolas de educação infantil privadas aqui do município, até o final do ano, valores entre 2 a 5 mil reais, para que essas escolas possam, mensais, né, 2 a 5 mil reais, dependendo do tamanho da escola, repassa 2 a 5 mil reais para essas escolas até o final do ano, valores mensais, para que elas possam se sustentar, fazer o seu custeio, enfim, dar conta das despesas nesse momento onde, de fato, essas escolas passam por uma situação muito delicada. Eu acho que de início é importante, depois o Thiago vai explicar um pouquinho, nós queremos dizer que nós não somos contra que essas escolas recebam esse aporte financeiro, que recebam essa ajuda por parte do poder público. É muito importante que todos entendam a nossa fala como sindicato, para que as pessoas possam compreender do que se trata exatamente o nosso posicionamento. Nós temos algumas contrariedades, na verdade, contra o projeto. O projeto em si ele foi muito mal elaborado, ele não foi discutido com absolutamente ninguém, e ele foi colocado de uma forma assodada para que se fosse votado, como se diz no termo político, no afogadilho, aprovando algo que merece muito mais atenção e muito mais estudo por parte dos senhores vereadores. Tem duas questões importantes que a gente, de pronto, é contrário. Primeiro, esse projeto ele retira a verba da Secretaria Municipal de Educação, ou seja, ele retira a verba da educação pública dos municípios, uma educação que tem muitas precariedades, que a gente vai falar daqui um pouquinho, e repassa para o setor privado. Então, ele está retirando da educação, da Secretaria Municipal de Educação, essa verba e repassando para outros setores. E essa verba, ela poderia vir de outro lugar, menos, nesse momento tão crítico, da Secretaria Municipal de Educação. Uma outra questão que nos chamou a atenção é que não existe nenhum tipo de contrapartida por parte dessas empresas, dessas escolas, que vão receber esse aporte. Nem amanhã, nem no ano que vem, e não diz absolutamente quando e se essas empresas devem devolver esse dinheiro, seja da forma que for, poderia ser em 12, 24, 36 vezes, ou em forma de algum tipo de serviço, não sabemos, há várias possibilidades. Mas o fato é que o projeto não prevê isso, ou seja, está se fazendo uma doação de dinheiro público para empresas privadas. Então, isso nós também não podemos concordar. E o projeto também ele é muito incompleto. Ele, por exemplo, não pede nenhuma garantia de emprego de profissionais da rede privada da educação infantil. Não existe nenhuma linha que fale sobre isso. Então, de início, nós queríamos explicar o porquê que nós somos contra esse projeto, dar uma visão geral para todos que estão nos assistindo sobre esse projeto. E agora o Thiago vai conversar um pouquinho e explicar algumas outras questões que são muito importantes e que, sim, nos dizem respeito nesse momento.
Perfeito. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos nossos colegas, né, os membros da comunidade do CMP nas redes sociais que aos poucos vão entrando na live. Nós vamos fazer uma live curta para que esse conteúdo também fique rodando, né, outras mídias, para que a gente possa deixar bem claro o nosso posicionamento. Só reafirmando o que o Eduardo falou, né, não somos contrários à natureza do projeto, ou seja, o auxílio a empresas que estão em momento de grande crise, né, por conta da excepcionalidade do fato que nós estamos vivenciando, né. Nós somos contrários, sobretudo, à retirada de verbas da educação pública, essa transferência da educação pública para escolas privadas. Só a título de comparação, estamos falando em quais montantes? O projeto ele estabelece alguns valores, com base no número de escolas, a gente pode chegar a um número final aproximado. Como o Eduardo falou, né, esse auxílio, essa ajuda, na verdade, essa doação, ela seria de 2 a 5 mil reais mensais, dependendo do tamanho da empresa, da escola, e ele vai ser estendido por 4 meses até dezembro. Se fizermos uma conta rápida, né, de 2 a 5 mil, nós temos uma média de 13,5 que poderia ser levantado, mas é muito mais provável que essas empresas captem muito mais próximo dos 5 mil reais. Mas se nós trabalharmos com a média de 3,5 mil por cada empresa, existem 55 escolas particulares no município de Passo Fundo, nós vamos chegar tranquilamente a um montante de 200 mil reais ao mês. Sendo 4 meses, nós estamos falando de algo próximo a 800 mil reais, se pegarem a média de 13,5, mas como eu disse, esse valor podendo chegar até 5 mil reais, facilmente ultrapassaria 1 milhão de reais. Outra coisa que nos salta aos olhos, né, Eduardo, que tu frisou, a dificuldade que as nossas escolas municipais, existem 71 escolas no município, de ter custeio, de ter verba para o seu custeio do seu dia a dia. Nós temos as tradicionais verbinhas, que é algo em torno, gira em torno, depende do tamanho da escola, mas gira em torno de 5 mil reais ao ano, né, umas um pouquinho mais, outras um pouquinho menos, que estamos falando que essas escolas particulares, elas vão ter 5 mil reais ao mês, podendo somar 20 mil reais em 4 meses. Outro paralelo que a gente traz são que a maior forma das escolas se manterem, as escolas públicas, com todos os seus problemas de infraestrutura que elas têm, muitas vezes são festas, né? Festa junina, Dia das Crianças, Dias dos Pais, eventos como cachorro-quente, rifas, das quais muitas vezes o seu corpo docente participa ativamente, quer seja o seu tempo de trabalho, bem como o seu próprio dinheiro, para conseguir capitalizar um pouco para fazer as obras de manutenção ou aquisições de equipamentos, né? Eu tenho certeza que essa verba, ela faria muita falta, ela faz muita falta para as nossas escolas, ou seja, o que a gente está percebendo aqui é uma inversão. Voltamos a reafirmar, isso significa que a gente é contra? Não, não somos contrários, mas me parece que a preocupação principal diz respeito à manutenção das empresas, porque essas escolas, além da questão pedagógica, elas têm um CNPJ, elas têm a função social é gerar lucro, se elas não geram lucro, elas deixam de existir. Então, se a preocupação é o emprego, entendemos que essa verba deveria sair de outra rúbrica, como, por exemplo, a Secretaria de Administração. Temos inúmeras obras no nosso município ocorrendo nesse momento. Seria muito fácil a gente postergar a entrega de uma delas para metade do ano que vem, por exemplo, e pegar essa verba e destinar a esse projeto. E me parece ser muito mais razoável, né, Eduardo? Sim, e eu acho que é importante, né, Tiago, a gente ressaltar, como você disse, se nós estivéssemos vivendo num mundo, numa realidade onde tivéssemos as escolas da rede municipal, tanto do educação infantil como ensino fundamental, estivesse com sobra de verbas, estivéssemos numa situação privilegiada em relação a outros setores e a outros municípios, mas não é a realidade que nós temos hoje, aqui no município de Passo Fundo. Nós temos várias carências com relação a questões de estrutura. Nós temos agora uma questão muito importante, que é o retorno dessas aulas semipresenciais, onde nós temos uma necessidade muito grande de contratação de serviços, por exemplo, de higienização e limpeza, serviços especializados, obviamente, porque não serão as diretoras e as assistentes e as professoras que vão fazer essa higienização, precisa ser uma empresa especializada. Nós temos a questão da compra dos EPIs, que está já sendo uma dificuldade para muitas escolas, para não falar de outras questões que nós temos históricas.
Sim, a dos Por exemplo, EPIs é clara, né, companheiro? Nós temos, por exemplo, para a entrega das atividades nas escolas, a necessidade de máscaras, que até agora não chegaram, né? Nos exatamente. falta xerox, por exemplo, a gente sabe que a SME muitas vezes estão limitando as atividades, porque talvez nós não tenhamos condições de imprimi-las na quantidade necessária, né? E como que a gente justifica, por exemplo, então, a retirada de verba pública para escolas particulares? Eu não quero dar o nome de escolas particulares, mas a gente sabe que existem umas em uma situação muito precária, que de fato estão à beira da falência, mas existem outras muito bem financeiramente. A pergunta que fica é, quando elas estavam dando lucro, existia uma contrapartida para o município, ou para a educação pública do município? Por que agora, quando elas estão tendo prejuízo, a educação pública, a verba pública tem que sair em socorro delas? Né? Porque é a educação pública e não a Secretaria de Administração. Exatamente, e eu acho que é importante, né, Tiago, a gente relembrar que nós temos deficiências históricas em relação à educação pública municipal. Por exemplo, nós temos diversas escolas que não têm sequer um ginásio adequado para a prática de educação física. Nós temos a grande maioria das escolas, e ficou provado agora na pandemia, que nós não temos a condição técnica em termos de inclusão tecnológica com relação a acessar essas comunidades. Está sendo uma dificuldade nesse momento nós conseguirmos acessar as nossas comunidades mais longínquas com os recursos tecnológicos que nós temos. Então, não se justifica nesse momento, e esse é um recado para toda a sociedade, em especial para os vereadores que vão fazer essa apreciação agora à tarde, não se justifica esse repasse de recursos da educação pública para a educação privada nesse instante. Como disse o Tiago, existem outras rúbricas, outros setores que esses recursos podem estar sendo alocados. Eu acho que é importante, Tiago, para encerrar essa questão das nossas carências, podemos esquecer que o governo, por exemplo, tem uma dívida histórica com as professoras da educação infantil. É um dinheiro que, em alguns casos, é mais de 50% do salário, que por quase 8 anos não vem sendo repassado a essas professoras. Então, porque nunca tinha recurso, nós não tínhamos dinheiro, e agora, no meio de uma crise, inclusive de arrecadação, o governo arranja quase R$1 milhão para fazer esse repasse. Então, nós não podemos concordar, como o Tiago disse, não se trata de ser contra essas empresas privadas, pelo amor de Deus. Nós estamos, contrário à forma como esse projeto está sendo colocado para apreciação não só da sociedade, mas dos vereadores, né, Tiago? Eu estava no nível das infraestruturas, né, e tu já trouxe uma questão do plano de carreira, da superestrutura, mas só frisando mais uma questão das infraestruturas. As nossas escolas, muitas vezes, elas sequer têm laboratórios de informática, aqueles que existem estão sucateados, com computadores que possuem tranquilamente 10, 15 anos, são ultrapassados. Em momento algum se discute, por exemplo, um projeto que a gente pudesse estar modernizando os nossos laboratórios de informática das escolas públicas, né? Algumas escolas públicas, elas sequer têm biblioteca. Imagina uma escola sem biblioteca. Né? A gente, indo um pouquinho além, a gente surge essa questão do plano de carreira, que nem o Eduardo está ressaltando. Como que nós podemos transferir verba da educação pública municipal para a educação particular, tendo um passivo tão grande? Né? Qual é a mensagem que nós estamos passando? Estamos fazendo economia com o setor mais precário, para transferir renda para aquele setor que naturalmente apresenta uma condição melhor, né? Eu acho que é importante, né, Tiago, esse recado, ele não é só para a sociedade educacional, né, a comunidade educacional e aos vereadores. É bom que toda a população que fazem uso do serviço das escolas, tanto de ensino fundamental como educação infantil, nos bairros mais longínquos, que eles saibam que nesse momento, sim, o governo está tirando da educação pública o recurso que iria lá para o seu filho, lá no Záquia, lá no Traem, lá no Boqueirão, em todas as escolas, em todos os bairros do município, esse recurso que iria para você, para o seu filho, para os nossos alunos, ele está sendo retirado e sendo repassado para outro setor. Ou seja, nós, como representantes de professores e professores municipais que têm um excelente trabalho prestado a todas essas comunidades,
Nós não podemos permitir que esse projeto ele passe da forma que está sendo colocado e que venha trazer, sim, um grave prejuízo para as contas da educação pública municipal. Soluções para isso, já trouxemos algumas aqui. Essa verba, por exemplo, ela pode ser um aporte do governo federal. O governo federal, inclusive nós temos hoje representantes que eram vereadores aqui do município e que hoje estão lá em Brasília, ao lado de ministros, trabalhando com ministros, e que poderiam estar fazendo essa ponte para que esse recurso pudesse vir aqui para o município através de verba federal. Mas não sacrificar a educação municipal, que já tem parcos recursos. Cabe lembrar que na distribuição desse bolo dos recursos dos impostos, o município é o ente que fica com a menor parte. A maior parte vai para o governo federal. Então é sim obrigação do governo federal de fazer esse programa, é obrigação dos vereadores aqui fazer esse projeto e cobrar do governo federal, fazer essa parceria com o governo federal e poder trazer esse recurso merecido, repetimos, uma ajuda merecida a essas escolas de educação infantil da rede privada. Mas tirar da educação pública do município, nós não podemos de forma nenhuma aceitar, não é mesmo, Thiago? É isso, companheiro, é isso. É importante a live, é importante que ela seja objetiva, né, para que nós possamos esclarecer bem o nosso ponto de vista com relação a esse tema tão importante. Inclusive, nós muitas vezes nos solidarizamos aos movimentos das escolas particulares, porque sabemos sim que é um momento, né, complicado, o momento ele pede isolamento social, distanciamento social, o que vai na contramão dos serviços que eles prestam. Mas assim como os EMEIs, nós temos uma série de setores da nossa economia que estão sofrendo muito nesse período. Né, tu tem o pessoal dos eventos, bares, restaurantes, casas noturnas. Bom, se o governo teve a brilhante ideia de tirar a verba da educação pública para salvaguardar esses setores, por que os outros setores também não vão ser tratados da mesma forma? Né? E de onde é que sairá essa verba? Será que vamos criar uma rúbrica excepcional na SNE para estar salvaguardando, por exemplo, daqui um pouco, os eventos de formatura, porque podem ter algum link com a educação? Né? Isso nos preocupa muito. Geração de empregos, empresas CNPJs, pertence à Secretaria de Administração, e pensamos que deve ser garantido naquele espaço as políticas públicas voltadas para atender aquelas necessidades. Eu acho que para finalizar, né, Thiago, encerrando a minha parte, quero dizer que nós temos o maior apreço por essas escolas, porque nós temos profissionais do município que desdobram a sua carga horária nessas escolas. Então, nós temos o maior respeito, não só pelos profissionais, pelas escolas, mas não podemos, nesse momento, aceitar esse projeto da forma que ele está, que ele seja retirado, que ele seja revisto, seja discutido com outras entidades, como, por exemplo, o Sindicato dos Professores, e nós podemos, sim, construir uma solução que contemple não só os professores municipais, a educação pública do município, mas também podemos contemplar essas empresas, essas escolas que, como já dissemos exaustivamente nessa live, merecem todo o apoio por parte do poder público. Então, o CMP Sindicato ele se coloca à disposição de todos os vereadores, de toda a comunidade, de todos os setores que queiram discutir esse assunto mais profundamente, para que nós possamos construir essa solução de uma forma adequada, que fique bom para estas empresas, mas que também fique acontendo para os professores e professoras municipais e para a educação municipal. Eu agradeço muito a atenção de todas e todos e desejo uma boa tarde, uma boa discussão agora na Câmara de Vereadores por parte dos vereadores municipais. Perfeito. Boa tarde a todos também. Nos colocamos à disposição para esclarecer dúvidas, pessoal. Tchau. Um abraço a todos.